Olá, eu sou o João Pedro Barnês, estudante do curso de Educação Musical da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, e essa é a apresentação do trabalho Construindo Materiais de Apoio Didático para o Ensino de Flauta Doce, realizado e desenvolvido juntamente com a professora Cristiane Carvalho para o encontro da Associação Brasileira de Educação Musical, realizado em 2022. O objetivo principal desse trabalho é relatar o processo de criação, de seleção de repertório, dos ensaios, das gravações e da organização do acervo de material didático que foi desenvolvido de forma colaborativa por alguns estudantes de flauta doce da Escola de Música. Esse trabalho foi planejado e estruturado conforme um cronograma de 5 etapas. A primeira delas é a criação de um sistema para classificação de níveis de dificuldade diferentes. O segundo passo foi a seleção de um repertório embasado nessa classificação dos níveis de dificuldade. O terceiro passo foram os ensaios que realizamos para que esse repertório ficasse bem tocado. A quarta etapa foram as gravações dentro de estúdio. E a quinta etapa trata-se da disponibilização e da criação da plataforma para que os alunos tivessem acesso a esse material. Então, para que esse trabalho fosse possível, nós criamos um quarteto de flautas, que é composto por estudantes da Universidade Federal, que já estudam flauta doce há um tempo e estão avançados já dentro dos seus respectivos cursos. Então, esse grupo foi criado, organizado e liderado pela professora Cristiane, e ele conta com o João Marcos Bonfim, Agnaldo Sodré, eu, João Pedro Barnês, e Oswaldo Simas. Para o desenvolvimento desse trabalho, nós começamos com a classificação que foi feita com base nas ementas e nos planos de aula das disciplinas de flauta doce, que segundo a nova matriz curricular da educação musical, serão 6 disciplinas de flauta doce. Como referências dessa nossa classificação, nós usamos 2 modelos norte-americanos de classificação de repertório, que são o Pearson and Excel e o American Band College Music Grading Chart, que são 2 tabelas que dividem os repertórios em níveis de dificuldade de acordo com parâmetros específicos. Então foi o que nós fizemos, adaptamos esses parâmetros para a flauta doce, selecionamos o que nós achamos mais pertinentes para essa seleção. Então a gente dividiu o nosso repertório de acordo com a tonalidade, o andamento, a tessitura e o ritmo. E essa parte do ritmo foi considerada a métrica e as figuras rítmicas que estão envolvidas nessa música. E agora eu vou mostrar aqui na tela para vocês a nossa tabela dos níveis de dificuldade e da classificação de repertório. Uma vez que a gente definiu os nossos critérios de classificação dos níveis de dificuldade, nós fomos para a parte de seleção de repertório, e essa seleção baseada em música nacional acabou gerando muitas peças no estilo de choro, que é um estilo brasileiro que está muito em alta, principalmente ali dentro da universidade. Então, nós resolvemos convidar um colega da universidade para fazer o acompanhamento de algumas das peças no violão 7 cordas. E esse colega é o Pedro Umbelino, estudante lá da Escola de Música também. Esse repertório que foi selecionado, basicamente, foram as peças Lamentos, de Pixinguinha,
Assum Preto e Que Nem Giló, de Luiz Gonzaga, Rosa Vermelha, que é uma parte do folclore alagoano, a música Pensando em Você, de Severino Araújo, e a música Três Folhas, que é uma peça de composição minha. Então vai passar aí na tela de vocês agora a tabela de seleção de repertório, onde nós colocamos o nome da obra, o nome do compositor, o arranjador, o nível de dificuldade da peça e qual que é a formação que o quarteto de flautas executa essa peça. Depois que selecionamos o repertório, que seria tocado e gravado, nós começamos a fazer ensaios, que começaram no dia 30 de maio de 2022. E esses ensaios aconteciam nas segundas-feiras de manhã, por volta de 8h30, 9h. E esses ensaios eram voltados para a preparação do repertório, foram embasados na pesquisa da professora Cristiane Carvalho, que trata sobre técnicas de ensaio e preparação para performance em grupo. Nesse período, a gente definiu os andamentos que seriam gravados, a gente definiu as voltas e os ritornelos, fizemos a transcrição dessas músicas para os arquivos da plataforma MusicScore, para que a gente pudesse criar umas guias para as gravações. E de uma maneira geral, preparamos o repertório para que o grupo começasse a tocar esse repertório coletivamente, por mais que as gravações fossem feitas individualmente. Algumas semanas depois do início dos ensaios, nós começamos com o processo das gravações, que aconteceram no meu estúdio pessoal, e eu também trabalhei como técnico de gravação desse repertório. Então, nós realizamos a gravação em faixas independentes, onde cada instrumentista vinha sozinho para o estúdio e gravava as suas partes acompanhado com o metrônomo. E à medida que as peças foram gravadas, os próximos instrumentistas ouviam o que já tinha sido gravado, além das guias que, como eu falei anteriormente, nós produzimos no MusicScore. As faixas isoladas têm o propósito delas, que é a criação dos arquivos em formato -1, em que o grupo grava e depois tira cada uma das vozes para que o instrumentista possa tocar essa voz enquanto estiver estudando individualmente. Por mais que esses grupos de flauta geralmente sejam gravados coletivamente, tocando juntos, optamos por fazer a gravação das faixas isoladas para que a gente conseguisse fazer a criação dos arquivos de -1. A organização do espaço do estúdio ficou com a flauta centralizada, próximo ao centro da sala, e usamos 3 microfones condensadores. Um de diafragma grande ao centro da sala, próximo à flauta, e 2 de diafragma pequeno, voltados para o centro da sala, porém um de cada lado, para captar o efeito estéreo e a ambiência do estúdio. As nossas principais referências para esse processo de gravação foram livros do Solon do Vale, um trabalho do professor Anselmo Guerra, que é Captação Sonora e Microfonação, e o livro The Art of Mixing, do David Gibson. Além da parte das gravações e da criação do acervo, esse projeto também
conta com uma parte de extensão, que são as apresentações que o grupo vai realizar em Goiânia e em Goiás, de uma maneira geral, em eventos e espaços educativos para levar esse repertório para outras pessoas para fora da universidade. O material vai ser disponibilizado para os alunos de flauta doce em um site do departamento de flauta doce, de forma que eles consigam ter acesso a esse material a todo momento. E as conclusões, o resultado disso, é que nós vamos ter arquivos em ótima qualidade, tocado por flautistas reais, de repertórios nacionais, valorizando a música brasileira, e que vão acompanhar os estudos dos alunos. Agora, como demonstração do nosso trabalho, eu vou apresentar para vocês um trecho da música Que Nem Giló, composta por Luiz Gonzaga. E nesse primeiro momento, nós temos todos os instrumentos, o violão e o quarteto de flautas completo. E agora, para finalizar o nosso trabalho, eu vou apresentar um trecho ainda da peça Que Nem Giló, agora no formato -1, para o estudo da flauta tenor. Nesse arquivo, o instrumentista vai encontrar as vozes do violão, da flauta soprano, da flauta contralto e da flauta baixo, para que ele possa tocar junto com o arquivo a flauta tenor. A proposta aqui não é substituir as práticas de conjunto, porque elas são realmente fundamentais para a formação de qualquer instrumentista. Mas uma possibilidade de dinamizar e fazer com que os ensaios e as práticas de conjunto sejam mais eficientes, de forma que os alunos cheguem mais preparados para as práticas de conjunto, sendo que eles vão tocar o repertório já coletivamente nos estudos individuais. É isso, esse foi o meu trabalho, construindo materiais de apoio didático para a flauta doce, e muito obrigado pela atenção.